Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Estamos voltando no programa Mercado e Desenvolvimento aqui na nossa querida TV Diário. Gente, o primeiro bloco com a professora Liz Sobol. Ela é doutora em Medicina Preventiva pela Universidade de São Paulo, realizou pós-doutorado em Psicologia na Universidade de Lisboa, em Portugal, atua como professora da Universidade Federal do Paraná, da USP, é pesquisadora, é palestrante, é escritora. Olha, deve ser uma honra ser aluno ou ver uma palestra da professora Liz Sobol. Antes do intervalo começar, eu deixei uma pergunta para ela. Professora Liz, empresas que às vezes acontecem, às vezes nem por maldade, tá? São criadas, vou botar grupinhos, como a gente falou no primeiro bloco, em função de um gestor, de uma gestora, e aí por causa disso, inconscientemente, sem querer, sem maldade, pode ter exclusão ou alguém de outro lado se sentir excluso, tá? Isso contribui para que as pessoas deixem as organizações e as empresas, porque tem estudos que falam que as pessoas não deixam as empresas, deixam a gestão, tá? Eu já ouvi falar muito sobre isso. Eu queria que a senhora trouxesse algo sobre esse tema, se tem algo sobre essa situação. Então, de 2020 a 2024, nós tivemos no Brasil mais de 400 processos na Justiça do Trabalho envolvendo situações de assédio moral e sexual. Isso é um indicador de como, né, estão as nossas relações e que o assédio não vai começar, na verdade, de uma situação grave. Ele pode começar dessa maneira, né, com exclusão de uma pessoa em relação ao grupo. E mesmo aí, sem querer, mesmo que não seja querer, provocado, mesmo que seja inconsciente por parte da gestão ou por parte do grupo. Sim, isso pode acontecer sem uma intencionalidade colocada, né? A intencionalidade hoje não é mais um critério necessário. No começo dos estudos se falava em né, só é assédio se perceber intencionalidade. Isso é muito questionado. Hoje não tem mais esse critério. Eu até escrevi um artigo só sobre isso, né? A questão da intencionalidade no assédio. Mas envolve aí também comportamentos tóxicos. Não necessariamente essa exclusão vai caracterizar todos os aspectos relacionados ao assédio, mas ele é sem dúvida um ato hostil, ele é sem dúvida um comportamento inadequado no ambiente de trabalho e que as lideranças precisam estar muito atentas para prevenir esse tipo de situação. Ela nem sempre é o isolamento que é percebido, mas um favoritismo, né? Aqueles que são a favor desse gestor ou que fazem tudo o que ele quer, que nunca questionam, que ficam respondendo e-mails ou chamadas de WhatsApp, ligação a qualquer hora do dia, nas férias e tal, eles são os favoritos, né? E aí, aqueles que têm outras posturas que não essa podem ser colocados de lado, tanto pelo grupo quanto pelo gestor. E sem dúvida, isso é um fator hoje cada vez mais definidor se a pessoa permanece ou não naquele ambiente de trabalho. Grandes talentos são perdidos pelas empresas por conta de ambiente tóxico, por conta de não respeitar o espaço pessoal, por invasão da vida pessoal, e isso depende sim muito dessa condição de gestão e também às vezes de políticas da própria empresa, mas é uma situação que várias pesquisas têm sinalizado, o próprio Instituto Gallup, entre outros centros de pesquisas, eles mostram, né, o quanto que as relações hoje são fundamentais não só para engajamento, mas também para inovação, para criatividade. E sabe, Jurani, que hoje essa capacidade das pessoas permanecerem, se sentirem pertencentes, se sentirem seguras psicologicamente no trabalho, ela não é algo secundário, ele está sendo visto como eixo central para a manutenção, para a sustentabilidade dos negócios, das instituições.
porque a pessoa que tem esse potencial de fazer uma entrega, mas não está num ambiente seguro, ela deixa de arriscar, ela deixa de trazer a sua contribuição, portanto, a inovação não acontece, há uma rotatividade muito maior, absenteísmo. Então, é um impacto muito grande que a gente percebe tanto financeiramente quanto nas relações e nos custos, né, nem sempre colocados na hora de analisar um negócio. O custo humano de relações tóxicas é muito significativo, ao mesmo tempo também que impacta, né, o próprio resultado dos negócios. Com esse avanço de IA sem precedente, que a gente não sabe, né, não só IA, mas todas as tecnologias, que a gente só está vendo uma frestinha de que futuro é esse que nós vamos viver. E o grande diferencial é, sem dúvida, a inteligência coletiva num contexto de inteligência artificial. É isso que vai fazer com que a própria inteligência artificial seja apropriada e usada pelos coletivos, pelo trabalho, de uma maneira saudável e uma maneira que de fato contribua com a sociedade, com as pessoas. Então, mais do que nunca, é hora de a gente olhar com intencionalidade, colocando as relações, não é só o ser humano, é o ser humano em relação, o potencial do trabalhar juntos, do viver juntos, do pertencimento, ele é central, né? Tá no centro hoje da sustentabilidade desse futuro que a gente quer ver acontecer, né? Professora Liz, que aula, viu? Que privilégio, que honra, lhe digo com toda honestidade, que honra, que privilégio. O programa está terminando, falta 1 minuto e meio mais ou menos. O que a senhora poderia dizer para uma pessoa que está na gestão sobre o cuidado com esses grupos que são criados e que podem ser evitados? Claro que a gente tem pessoas que a gente gosta mais, isso é natural em todo ambiente, tá? Mas como é que eu posso ver que está acontecendo algo que pode sair do controle? Tem condição da senhora falar em 1 minuto e meio, mais ou menos? O que eu quero recomendar aos gestores são 3 práticas básicas que eu vou falar em 1 minuto agora. Repare, reconecte-se e recombine. Repare, olhe em volta, perceba o que está acontecendo, olhe para as pessoas, então escolha o que fazer com isso. Reconecte-se. Se aproximem da pessoa, faça perguntas que ajudem você a entender o que está acontecendo com ela e então recombine como é que vocês seguem a partir dali. Esse diálogo estruturado, ele é fundamental. Eu coloco esse diálogo no livro Saúde Social, que é esse livro que está aqui, né? Coloco essas práticas, saúde social, repare, reconecte-se e recombine, que são estratégias que servem sim para gestores, mas que servem para todos nós, nas nossas relações cotidianas, no trabalho e na vida. Para os gestores, eu tenho tido a honra de acompanhá-los também em capacitações e em outros momentos aprofundados, né? Onde a gente passa a entender as práticas de gestão como um caminho de encontro. Então, fica aqui esse convite de a gente continuar a conversa através do livro também. Eu acho que a gente poderia marcar um novo encontro para falar um pouco sobre esse livro, viu? Que eu acho que ele deve ser... tenho convicção que ele vai ser e que ele é muito importante para as organizações que são feitas por pessoas, né? Professora Liz, muitíssimo obrigado. Uma honra, um privilégio lhe receber no programa Mercado e Desenvolvimento aqui na nossa TV Diário. Muito obrigado pelo carinho e pela sua disponibilidade. Obrigada, Jurani. Foi uma honra estar aqui e vamos lembrar que a vida com vínculos é um chão onde ninguém floresce sozinho. E com a talentosíssima, espetacular, posso colocar assim, Liz Sobol, nós vamos concluindo o episódio de hoje do programa Mercado e Desenvolvimento aqui na nossa querida TV Diário. A você que acompanhou o nosso trabalho de coração, muitíssimo obrigado pela sua honrosa audiência. Mercado e Desenvolvimento com Jurani Parente.